Pedro Larroca. Seja muito bem-vindo, boa noite. Fala, Gabriel, grande abraço pra você, André, toda a audiência aqui do Linhagem Cast. É um prazer estar aqui com vocês e vocês falaram do Ademir, agradecer a ele também, porque se eu estou aqui é muito por conta dele, né? O André tava falando que ele tava conversando outro dia com o Ademir, que passou meu contato, então se eu estou aqui hoje com vocês nesse podcast é maravilhoso. Sei que vocês falam muito de filme e tudo mais, Linhagem Geek até o nome, mas também conhecem muito de futebol, acompanhei a participação do Ademir aqui também, então muito obrigado pelo convite. Vamos falar muito aí do que vocês quiserem, o assunto é livre. E aproveitando a fala aí do André, eu diria o filósofo, a realidade é dura, meus amigos. É isso aí. O Santos dá aquela esperança, mas a gente lembra que tem a bola aérea, tem os gols de cabeça. Mas vamos lá, vamos bater esse papo. Porque tá assim, no estatuto do Santos tomar gol de bola aérea. Com certeza. Tá no estatuto. Acho que tá. Cara, tem razão. Tá no estatuto. A Giovana, a minha esposa, ela tava assistindo comigo o jogo do Vasco e ela fala: por que você se encolhe tanto no sofá? Eu nunca te vi assim. É quando é escanteio contra o Santos. Quando tem um escanteio do Santos, cara, é um negócio, parece pênalti, cara. Eu dou uma encolhida, vou lá pegar uma água, porque é trauma. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fico com raiva quando o Santos perde, mas assim, com raiva mesmo, fazendo transmissão, não fazendo, em casa, no estúdio, na vida, fico com muita raiva. Mas assim, eu fico com raiva, vezes raiva, quando é esse tipo de derrota. Quando toma gol de bola aérea, quando toma gol de saída de bola errada. Porque são aqueles gols completamente desnecessários. Se tu toma gol, por exemplo, que o time adversário é mais organizado, pô, o Santos vai pegar o Flamengo no Maracanã. Pô, a derrota já é uma expectativa que você tem. Você vai pro Maracanã pensando em trazer 0 pontos, se trouxer um maravilhoso, se trouxer 3 é Copa do Mundo. Infelizmente, como eu disse, a realidade é essa hoje, outros tempos. A gente ia pra disputar, mas hoje até a realidade financeira do Santos é completamente diferente. Agora, tem jogo tipo Vasco em São Januário, que tu perde com 2 gols de bola aéreas e 2 bolas aéreas ridículas. O segundo gol, gente, é gol de pelada. Não, é ridículo. É gol que eu e o Ademir, a gente vai jogar lá sábado no Clube dos Ingleses, e é esse tipo de gol que acontece. Joga bem o Ademir? Joga, vai bem na lateral. O Ademir tem a canhota, né? No começo do ano, ele tava dando aqueles piques, vai na linha de fundo, aí ele falou pra mim, ó, tá pegando o joelho, 7 cirurgia também não é mole, só em um dos joelhos, hein? Meteu mais um terceiro zagueiro, tá fazendo aquela linha de 3, mas tá mais tático o nosso querido Ademir Quintino. Ademir é figura. Ó, galera, pra quem não conhece, Pedro Larroca é uma das revelações da crônica esportiva dedicada ao Santos Futebol Clube. Ele trabalha em inúmeros programas na Baixada Santista e aqui em São Paulo. Ó. Pedro Larroca, ele tá quase um jornalista, né? Tá na faculdade, mas ele já é repórter do Estádio 97, da Energia 97, cobre o Santos. Ele também é comentarista do programa Esporte por Esporte. Ele também participa das lives do Ademir Quintino. Eu vi uma live tua com o Anderson Laria, classe A. O Anderson Laria é gente fina. Esse aí além de um baita jornalista e um entendedor de futebol, assim, de primeira linha, é um comunicador maravilhoso. Ele tem umas tiradas. Ele é excelente, meu. Assim, excelente. O cara tem umas pensadas muito rápidas. Então, o cara que eu tô aprendendo muito. Tenho feito as lives dele também, toda sexta-feira, 1h da tarde. Ele tem me convidado. Então, assim, é um cara que eu tenho aprendido muito. Não só nas lives dele, mas como você falou, na live do Ademir, a gente faz geralmente o debate santista, quando não tem compromissos profissionais e tudo mais, jogos do Santos e tal. Tem o blog do Ademir também. Blog, você faz os textos, né? Exato, que na verdade foi onde tudo começou, né? Quando eu conheci o Ademir, nunca vou esquecer, uma reunião, eu, o Ademir, meu pai, o Lima Júnior, que foi quem fez esse elo. Posso contar a história aqui? Pode. Tem tempo? Em janeiro de 22, eu peço pra minha mãe fazer um curso. Isso eu tava pra fazer 16 anos ainda, tinha 15. Peço pra fazer um curso aqui em São Paulo do pessoal da THE 360, um curso de comentaria esportivo. E o Lima Júnior, que ele mexe com aplicativo, não tem nada a ver com futebol, tava naquele período sabático de pandemia, falou, vou fazer esse curso. E, pô, a gente sentou na mesma mesa ali pra almoçar, fazer um dos trabalhos trabalho prático do curso juntos. Ele falou, sou de Santos. Pô, também sou. Ele falou, tem um aplicativo do Santos, pô, que legal, quero ser jornalista. Conheço um jornalista lá, Ademir Quintino. Aí nisso a gente ficou uns 4 meses só conversando e tal. Aí chegou esse dia 10 de maio de 2022. Aí o Ademir já era repórter aqui da Energia, tal, tinha os textos no blog. Aí ele falou, você gosta de escrever?
Aí eu vou contar um detalhe que eu acho que nem pra ele eu contei isso. Eu odiava escrever, mas eu queria trabalhar. Sim. Falei, gosto. Claro. Então, ó, tenho feito os pós-jogos dos meus textos lá no meu blog, depois do jogo, com notas e tal. Depois você vai fazer do primeiro jogo, que seria na quarta-feira, isso era uma segunda. Na quarta ia ser Santos e Coritiba. A volta da Copa do Brasil, 3-0 com Bustos, aquele golaço do Rodrigo Fernandes. Putz. De fora Aquele da gol área. que iludiu todo mundo, sim, né? Aquele gol do exatamente. Rodrigo Fernandes me iludiu, tá? Que todo mundo achou que ele era o redondo uruguaio. É, isso aí. Enfim, aí eu escrevo esse dia, mando lá as notas pro Ademir, ó, pode publicar e tal. Não, publica, beleza, nem me manda mais. Aí fiquei uns 6 meses escrevendo no blog, o que eu faço até hoje. Aí começou a me chamar pra fazer as lives e tudo mais. Foi gostando, foi evoluindo, até que em dezembro, o pessoal lá da TV Cultura Litoral tira férias. E o Ademir não tinha comentarista. Aí pode falar a palavra, né? É um louco do cacete, é um louco do caralho. Pega um menino de 16 anos pra fazer um programa numa TV tradicionalíssima, um dos programas de maiores audiências, que na época era o Resenha Santista. Sim. Pra fazer. E acabou o Resenha Santista. Sim. Cara, eu Terminou. acompanhava direto Foi o o Ademir e o Vitor Hugo que Eles que começaram. começaram, Lá sim. em 2020. E o Murilo Tauro depois, Exato. né? Ele que levou o Murilo Tauro da primeira vez e me levou depois pra fazer. Pô, só gente boa, né? Pra fazer Esses as- 3 aí são incríveis. Não, cara. o Murilo Tauro também, gente Não, boa boa nisso. pra Murilo caramba. Tauro é... Merece tudo isso que tá brotherzaço. acontecendo com ele hoje, É. de TV Tribuna, um baita repórter, era um baita comentarista também, lá no Santa Cecília, no própria TV Cultura Litoral também. Então o Ademir, ele me liga em meados ali de outubro, novembro, ó, tô indo pra TV Cultura pra cobrir férias e tudo mais, quer ir comigo? Falo, vamos. Aí eu falo de noite com meus pais, tal, comentando a novidade, e a gente fala, o Ademir é louco, né? Levando um menino de 16 anos, e acabou que deu certo. Em 2023, eu começo na Rádio 365, com o Olivério Júnior, que também é repórter aqui em São Paulo e tudo mais. Ele tinha essa rádio e eu fico praticamente 2023 inteiro com ele. E foi quando eu começo no Esporte por Esporte, em março de 2023. E aí o resto é história. Eu termino com essa 365, vou pra 09 também com o Olivério, uma rádio que tem até hoje. Saio em setembro, porque aí eu me tornaria o repórter principal lá no Esporte por Esporte. Tava tendo uma rodagem ali de comentaristas nas transmissões, e aí surge a oportunidade de me tornar o repórter. E aí que eu começo a fazer, de fato, as transmissões só do Santos Futebol Clube. Aí chega junho, que o Ademir iria ser candidato a vereador em Santos, que aí ele dá a minha ideia pro Sombra. Pô, tem um menino lá em Santos, 18 anos, tal, pra cobrir os jogos do Santos. Traz o menino aí pra fazer Santos e Mirassol. Aliás, era Mirassol em Santos, jogo horrível. Série B? Série B. Foi um 0-0. Horroroso. Horroroso. Aquele jogo, inclusive, foi o primeiro grande jogo do Brasão no gol do Santos, que Sim. ele pega umas 2 bolas de falta no ângulo, que aí a gente começa a ver que o Brasão, opa, tem um potencial ali, porque até então eram as 4 derrotas seguidas do Santos na Série B. É verdade. Operário, Botafogo, Amazonas. Amazonas, Novo Horizontino 3-1, que o Brasão tava sendo escurraçado nas redes sociais. E aquele jogo, que é a minha estreia na Energia 97, é justamente o jogo da virada de chave do Brasão. E aí o Ademir volta, a gente continua intercalando, eu faria os jogos fora de casa, aqui no estúdio, ele faria os jogos na Vila Belmiro com o RG de comentarista. Aí chega em janeiro, o RG pede pra diretoria, pro Sombra, pra ficar só no estádio 97, e aí o Ademir surge essa oportunidade de subir o patamar pra comentarista e eu ficar fixo na reportagem. Então basicamente 95% da minha história tem a ver com o Ademir Quintino, porque eu sempre falo pra ele, tu era um louco, né? De pegar um menino de 16 anos recém-completos pra escrever no teu blog, que era um dos principais meios de texto que se tinha da mídia santista, porque até então você lia pouco sobre Santos Futebol Clube. Hoje você vê bastante, você ouve bastante, mas lê são pouquíssimos sites. É o blog do Ademir, o Diário do Peixe, mas hoje tem uma crescente, é claro, pela quantidade de mídias sociais que tem. Mas o blog do Ademir Quintino sempre foi uma referência. Ele pega um menino de 16 anos pra escrever, isso é de uma coragem absurda. Ele que sempre foi tão apaixonado pela base, né? A questão do Rodrigo e tudo mais. Não sabia que ele era tão louco na base do jornalismo também. E aí, pô, vem pra Energia 97 FM, uma das maiores audiências de São Paulo, se não a maior quando se fala de Santos Futebol Clube. É verdade. Quando se fala de Santos, é a maior audiência de FM que se tem aqui no estado de São Paulo. E quando vai pro YouTube, também é a maior audiência. E aí pega pra indicar um menino de 18 anos. E aí vale também o agradecimento ao Sombra, que também acreditou nessa loucura do Ademir. Então, assim, acho que tem 2 sentimentos que eu acho que na vida são cruciais pro ser humano. Um deles é a memória. Eu acho que a memória ela tem que ser vivida, porque
você lembrar de coisas ruins e boas, é claro. Tem até um companheiro nosso de imprensa, o Vitor Guedes, que cobre o Corinthians, ele fala assim, viva a memória. Porque tem gente que faz umas cagadas e às vezes esquece. Então eu falo que a memória é maravilhosa e a gratidão, velho. Acho que a gratidão é o principal sentimento que um ser humano pode ter. E o Ademir, a gente até tava brincando, né? O André perguntou, você considera o Ademir um padrinho? Pra mim é um pai, velho. É meu pai negro. Boa. Outro dia ele chegou lá no meu aniversário, ele com a família, com o filho e tal. Aí o filho dele tava com a esposa. Aí meu pai não conhecia e perguntou, é filha do Ademir também? Aí eu falei, não, o Andrei é filho único. Aí o Andrei vira e fala assim, sou filho único não, filho, tu é meu irmão também. Brincando, sabe? Pô, que legal. Então a gente tem essa... Acabou virando uma relação pessoal também, além da profissional, muito por toda essa coragem que ele teve, e não só eu, mas minha família também sempre foi muito grata a ele. Ele até brinca, não, o menino tem talento e tal, mas aí meu pai fala, não, tu é maluco e tudo mais. Então a gente tem essa resenha, essa ótima relação. Muito bom. Moleque fala bem, hein? É bom, pô. Promissor. O Ademir tem um olho bom. O Ademir, belo padrinho, né? O Ademir veio aqui, pô, quero mandar um beijo pro Ademir. O Ademir é um cara fantástico. Fenomenal. Eu tava assistindo ontem a live dele com o Vitor Hugo, e eu racho o bico. Agora os caras ficam fazendo umas pegadinhas com o Ademir, colocando a cara dele em um monte de gente. O Ademir adora isso. E às vezes a gente viaja junto, né? Por exemplo, agora que tem clássico... Viajar com o Quintino deve ser incrível. Então, os assuntos são sempre os mesmos. As histórias são sempre as mesmas. Mas é bom. Mas eu acho que eu nunca ouvi as histórias. Porque parece que eu sempre tô ouvindo a primeira vez, de tão engraçado que é. Algumas histórias que ele já contou aqui do Barradão, que ele levou o filho dele pro placar. Essa história acho que eu já ouvi umas 45 vezes. Mas toda vez parece que é a primeira. De tão engraçada que é, velho. É igual o Vampeta. Exatamente. O Vampeta, ele veio aqui. O Vamp, ele conta a mesma história, só que é animal. Velho, o Vamp é maravilhoso, velho. Você conheceu já o velho Vamp? Não conheci. Não? É aquilo que você assiste. O Ademir também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês sabem. É a mesma coisa. E eu falo isso. O Vampeta, aquilo que você assiste do Vampeta, eu trabalho lá na Jovem Pan, de vez em quando eu trombo com ele. O Vampeta é esse cara que você assiste nos cortes, que você assiste nos podcasts, nas entrevistas. Exatamente. E o Ademir também. O Ademir é o mesmo cara. E eu acho que isso também é a base do sucesso do cara, que é ele mesmo. Ele não precisa criar nenhum personagem. Já tiveram uns caras que me perguntaram assim, aquela risada do Ademir, é verdade mesmo? É verdade. Às vezes você tá no meio da Imigrantes, 1h da manhã, ele lembra de alguma coisa engraçada, ele solta a risada do nada. Do nada. Você não sabe do que ele tá rindo, e é aquela risada pra todo mundo ouvir. E assim, é completamente natural. Como eu falei, tem gente que pergunta, é verdade, é Mano, não é personagem. Bom, vocês sabem. Sim. Às vezes ele tá falando de alguma coisa séria e do nada ele começa... E aquela é a risada dele. Ele não consegue fazer mais nem menos. Isso você vê o poder da naturalidade que o cara tem, velho. Tem uns caras que na frente da câmera é um... Isso aí. Atrás dela, não. O Ademir é aquele dentro e fora das câmeras. A gente até brinca, né? Não, é personagem, às vezes, né, Ademir? Tira o sarro dele. Fala, não, às vezes não é personagem. Eu tô dando risada mesmo daquilo. O Ademir é uma figura. Ó,